a história dele. Ele realmente foi aluno do Jigoro Kano. Conta um pouco para a gente sobre o início dele e das origens dele nas artes marciais. Cara, o Maeda ele é de uma região assim que, geograficamente falando, fica ao norte, né, do Japão. Fica, na verdade, ainda na ilha principal do Japão, mas próximo de Hokkaido, que é a ilha mais ao norte do Japão, é uma região de muito frio, né? E eu já vi muita gente, quer dizer, antigamente rolava bastante nessa ideia de que o Maeda, de alguma maneira, ele vinha de uma família de samurai e coisa e tal, mas na verdade ele vem de uma família de agricultores, né? O pai dele vem de uma família de agricultores, ficou lá no Japão tem muito esse costume do primeiro filho cuidar, né, vamos dizer, dos negócios da família. E o pai dele cuidava então dessa plantação, era uma plantação de junco, se não me engano, que é um material que no Japão se faz várias coisas, né? Faz telhado, dá para fazer tatame, é um material que lá você tem várias utilidades, né? E o pai do Maeda, na verdade, já era vamos dizer, um lutador de sumô amador, né? Assim, esse termo amador é que eu estou usando com uma certa flexibilidade, porque a ideia de amador e profissional ela é uma coisa que vem da Inglaterra, e o sumô amador de verdade, de fato, ele é mais recente do que isso. Mas o pai do Maeda ele participava dessas competições de sumô que aconteciam, por exemplo, em festivais, né? Então, por exemplo, agora sábado, por exemplo, aqui em São Paulo, está rolando o Sakura Matsuri ali em São Roque, né? Esses festivais japoneses, né? E rolava, muitos desses festivais eles acontecem ao redor de templos shintoístas, né? E o sumô, por ter essa ligação com o shintoísmo, rolava muito desses eventos nesses festivais, nos templos, né? Então, de certa maneira, era quase como se fosse um evento amador de sumô. Então, o Maeda, quando ele nasceu e começou a assistir o pai dele lutando, o lance dele era ser um lutador de sumô. Essa é a primeira coisa que ele aprendeu, tá? E, inclusive, né, tem um livro que até agora está sendo traduzido por um cara chamado Eric Shahan, que é um americano, mas mora no Japão há muitos anos, né? Ele traduz muitos livros do japonês para o inglês, inclusive esse ele está lançando em português agora também as traduções, que são livros que o Maeda escreveu com um colega dele de Waseda, que enquanto ele viajava pelo mundo, ele mandava telegramas, né, para o Japão. Então, esses livros para mim, são sensacionais, né? Que eram livros que antigamente chamavam travel logs, que eram livros que os caras, quando viajavam, né, as pessoas não tinham tanta oportunidade de viajar naquela época, né? Viagens a navio, muito longas e tal, tinha que ter uma grana. E tinham muitos desses livros na época de você viajar e ir contando como se fosse quase um diário, né, da sua história. E o Maeda, ele tem pelo menos 2 livros, assim, entre aspas, em tempo real, né, que foram lançados em 1912, com o colega dele de Waseda, então ele mandava esses telegramas para o Japão contando o que ele estava fazendo, né, e o amigo dele, que era um escritor, se tornou um escritor, né, conhecido no Japão, transformou isso em livro. E 2 desses livros foram lançados em 1912 e um terceiro foi lançado já sem ter ele no nome dos autores, só desse colega dele. Eu até tenho esse livro aqui em casa, que um amigo do Japão chamado Teruyuki Okuda me enviou de lá, que ele tinha esse livro raro, né? E ele me mandou de presente. Pô, foi sensacional, porque é um livro difícil de ter, né? Esse livro já foi lançado depois que o Maeda faleceu, né? Então não é, vamos dizer assim, em tempo real como os outros, né? Mas o que eu queria dizer com isso é que nesses 2 livros de 1912 são 2 artes marciais que você vê o Maeda se referindo a todo o tempo quando ele vai falar das técnicas que ele usa, da forma como ele luta, etc. Uma é o sumo, que ele conhece quando ele é jovem e tal, lá na terra dele, vem dessa, vamos dizer, entre aspas, tradição familiar, né, do pai dele. E a outra é o judô, que ele vai conhecer mais tarde. Então ele começa a lutar sumô, nessas coisas de regionais mesmo, né? De certa maneira amador, eventos do colégio dele e tal, ele vira um garoto, assim, um jovem conhecido por ser um lutador de sumô. E aí, por volta de 1896, se não me engano, na metade de 1896, ele resolve se mudar para Tóquio. Nessa época isso era uma coisa normal, né? Então ainda não existiam tantas grandes universidades no Japão, não era uma coisa assim tão espalhada pelo país, então muitas pessoas se mudavam para. É que nem alguém que mora no interior de algum lugar e resolver se mudar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro para estudar, sei lá, vem para São Paulo estudar na USP. Algo nesse sentido. Mas ele ainda estava no ensino médio, né? E
E aí ele vem inicialmente, e essa é uma parte que ela é meio complicada, e só para quem é muito detalhista com isso, e chato, que vai pegar isso, né? Porque por muito tempo se falou que o Maeda foi para Tóquio para estudar na Universidade de Waseda. A Universidade de Waseda não existia na época. Existia o que se tornou a Universidade de Waseda, que chamava Tokyo Seimon Gakko, a escola de especialização, vamos dizer assim, escola técnica de Tóquio. Era uma instituição lá. Essa escola técnica, ela tinha uma escola de ensino médio que chamava Waseda Chugako. Na verdade, é Escola do Ensino Médio Waseda, tá? E ele foi para estudar nessa escola de ensino médio. Essas escolas de ensino médio, nessa época, elas eram, de certa maneira, preparatórias para você ir para uma universidade, para você ir para uma escola técnica. Quando ele chega nessa escola de Waseda, em Tóquio, aí tem até alguns debates onde é que ele morava, né? Muito possivelmente ele morava no dormitório, né, da escola. Quando ele se muda para essa escola, ele chega lá, não existe ainda efetivamente um grupo oficial de judô. Existe um grupo de alunos que está treinando judô, né? Então isso até recentemente foi até trazido, né? Como se ele tivesse aprendido judô efetivamente com essas pessoas. Mas pouco tempo depois que ele se muda para essa escola, então ele vai para essa escola em 1896, metade de 1896. No início de 1897, os alunos pedem que a escola de Waseda e a escola técnica de Tóquio criem, de fato, um dojo e contratem um professor oficialmente, né? E aí, por esse pedido dos alunos, existiam vários outros esportes que eram praticados lá, né? Eles resolvem fundar, então, um dojo, que era um dojo de artes marciais. Eles não contratam só um professor de judô, eles contratam um professor de kendo e um professor de aido também. Para o professor de judô, eles contratam um cara chamado Sakujiro Yokoyama. O Yokoyama, ele era um dos caras que ficou conhecido como Kodokan Shitenno. Shitenno são os 4 guardiões, os 4 imperadores da Kodokan, que foram 4 alunos do Jigoro Kano que eles se tornaram, vamos dizer assim, peças fundamentais para o crescimento da Kodokan. Então, em momentos, por exemplo, de desafio com outras escolas, eles estavam lá. Eles tornaram-se administradores da Kodokan, professores da Kodokan. Eles, digamos assim, ele preparou uma geração que veio logo depois deles, né? E, na época, o Yokoyama, ele administrava a Kodokan, né? Antes do Yokoyama, o Jigoro Kano tinha deixado um cara chamado Shiro Saigo, que também era do Shitenno, administrando a Kodokan. E o Jigoro Kano, ele foi viajar para a Europa. Ele era professor numa escola chamada Gakushuin, que era uma escola de nobres, e teve como se fosse um intercâmbio, né? Para enviar algumas pessoas para a Europa e tal, para conhecer o sistema educacional. E o Jigoro Kano vai para lá e ele deixa esse aluno dele chamado Shiro Saigo na administração. E ele deixa uma grana com o Shiro Saigo para ele administrar a Kodokan. Só que o Saigo, ele usa esse dinheiro para várias outras coisas assim, e meio que vai embora, assim, né? E então o Yokoyama acaba assumindo a Kodokan. Naquela época, para você entrar na Kodokan não bastava... isso até hoje é bem comum no Japão, né? Você precisar de uma carta de introdução, às vezes, né? Então, por exemplo, você vai para algum lugar, aí alguém fala assim, eu tenho um amigo lá, eu vou te dar uma carta de introdução para quando você chegar lá, você entregar essa carta para ele, ou, eu quero treinar em algum lugar, então eu conheço o professor, eu te dou uma carta de apresentação, né? E só que, no caso, o Maeda, ele conhecia a melhor pessoa possível para entrar na Kodokan, que era o Sakujiro Yokoyama, né? Porque ele estava administrando a Kodokan naquela época. Então, assim que o Yokoyama passa a dar aula na escola de Waseda, na verdade o dojo dava aula para as turmas tanto da escola do ensino médio de Waseda como da escola técnica de Tóquio, né? Então ele começa a frequentar esse dojo de fato com um professor, que era o Yokoyama. Isso até o Geomori, depois, quando no Brasil vai falar que o Yokoyama tinha sido professor do Maeda e tal, e por muito tempo as pessoas acharam que era o Tomita, né? Tem uma confusão aí, porque o Tomita foi com o Maeda para os Estados Unidos. E aí o Maeda, ele se inscreve na Kodokan. Pouco tempo depois que ele começa a treinar com o Yokoyama no curso de Waseda, ele se inscreve na Kodokan. Bom, tem uma série de coisas interessantes nessa inscrição do Maeda aí na Kodokan, mas eu acho que talvez demorasse muito aqui a explicação. De qualquer forma, ele entra em 1897, se não me engano, e aí logo, ou final de 1897, início de 1898, por aí, ele vai participar de um torneio que chama Tsukinami Shiai. É um torneio que tem todo mês, tinha um formato de lutas de
Katinuki Shiai, que você fica no tatame, cada vez que você vence, você continua lutando, né? E quando ele participa desse torneio, esse torneio, antigamente no judô, na verdade na Kodokan até hoje é assim, né? Você ganhava a faixa, uma das coisas que você precisava fazer para ganhar a faixa era lutar, né? Então o Tsukinami Shiai servia para isso também. Então ele entrou nesse primeiro Tsukinami Shiai dele, ele ganhou ali, dizem, entre 14 e 15 adversários de uma vez, assim, de sequência, né? Ele ganhava um cara, entrava outro, ele vencia de novo. Isso foi seguindo ali 14, 15 pessoas. Parece que o próprio Yokoyama falou para ele assim: Maeda, tá bom, você sai, porque as outras pessoas precisavam lutar também. E aí, com isso, ele faz a pontuação, né, nesse momento, para receber a faixa preta. Ele recebe a faixa preta e, se não me engano, no final do mesmo ano, ali por volta dele, demora mais ou menos um ano, mais ou menos, para receber o segundo dan. E aí, isso basicamente é a formação dele, né? O sumô e o judô. A partir daí tem uma série de coisas, não sei se você vai querer que eu conte, né? Mas o Maeda, ele vai se tornar professor de judô e tal. Tem um detalhe aí que é importante, que algum tempo atrás um pesquisador encontrou que o Maeda teria possivelmente treinado um estilo de jiu-jitsu que chamava Hongaku Kokiryu Jiu-Jitsu. Isso porque em 1890, final de 1894, na escola que o Maeda estudava em Aomori, é contratado esse professor, né, que chamava Saito Sogebei, alguma coisa assim. E o que a gente sabe, né, que essas aulas de jiu-jitsu elas faziam parte do clube esportivo da escola, e a gente sabe que o Maeda fazia parte do clube esportivo. Né? Agora, ainda não é muito claro, eu acho, se ele fazia parte das aulas ou não. Isso aí pode ser que tenha alguém que tenha descoberto isso ou não. De qualquer maneira, não é algo que depois o Maeda vai citar, assim, não é algo que ele vai citar como uma coisa relevante na vida dele. Nesses livros, por exemplo, que eu falei ali, de 1912, ele não vai falar extensivamente sobre isso nem nada, ele fala judô e sumô e é isso. E também é muito pouco tempo, né? É pouco tempo, eram poucas aulas na semana, era uma coisa misturada com kenjutsu, enfim. Não é uma coisa que, ao que tudo indica, né? Afetou muito assim a vida dele. O fato é que o Maeda ele se tornou um cara dentro da Kodokan, um cara muito importante, né? Ele fez esse Tsukinami Shiai, depois ele lutou todas as competições importantes assim da Kodokan na época, né? Então o Tsukinami Shiai, ele lutou o Kohaku Shiai, que era a luta por equipes, né, vermelho e branco, né? Então tem ali registros da equipe dele vencendo, e ele foi o último lutador, né? Então como é que funcionava? Eram duas equipes, quando você ganhava, mesma coisa, vinha a outra pessoa da equipe adversária, né? Geralmente se deixavam os lutadores mais fortes para o final. E aí, por exemplo, nesse registro, o Maeda ele é entre os últimos, né? Ele é o último ou penúltimo a lutar, só que, se eu não me engano, ele é o penúltimo, mas não chega ao último, porque ele vence os caras que sobraram da equipe adversária, né? Então, ele passou por todas essas fases da Kodokan, se tornou um cara muito importante ali dentro, tanto é que ele nem chega, até onde eu consegui evidência, vamos dizer assim, ele nem chega a se formar lá naquela escola. Ele chega a entrar na escola técnica depois do ensino médio, mas ele nem chega a se formar porque ele vira efetivamente professor de judô. Ele vai virar professor de judô em várias escolas, né? O Gakushuin, na Daiichi Kotogako, que era a primeira escola do ensino médio, que era uma escola preparatória para você, era uma escola de Tóquio, uma das mais importantes para você ir para, por exemplo, a Universidade de Tóquio. Ele dava aula na Koto Shangako, que era uma escola de... Ali ele era assistente, na verdade, né? Mas de qualquer maneira ele dava aula também, que era uma escola de formação de professores do ensino médio, e depois era uma das instituições mais tarde em que a pessoa podia estudar para se tornar professor de judô, fazer um curso de especialização para virar professor de judô, né, um dos poucos lugares no Japão. Ele também, depois ele virou também o professor de judô lá do clube de Waseda, que é onde ele foi para estudar, né, depois ele virou professor, né, e isso a gente tem até foto, tem registro, tudo isso lá no Japão, ele fazendo parte de tudo isso. O que ele ensinava, então? Ele ensinava judô, entendeu? Ele era um professor de judô, ele ensinava judô, ele conheceu o método, ele era um cara escolhido pela Kodokan para dar essas aulas, entendeu? Tem um registro, por exemplo, de um evento
entre escolas que é patrocinado, vamos chamar assim, pela Daiichi Kodogako, antes dele se tornar o professor. Na época o professor era o Nagaoka lá, e o Maeda ele ainda não tinha chegado na graduação para ser professor ali na época, se não me engano era terceiro dan. Eu não sei se isso era uma regra, mas assim que ele recebe terceiro dan, ele vira professor. Antes disso, ele ainda é só ali um membro da Kodokan. Só que é um membro importante. Nesse evento, por exemplo, ele é colocado para lutar contra 5 adversários, cara, sozinho. Um dos adversários era o Tokugoro Ito, que depois se tornou famoso aí, lutou contra o Ad Santel, foi para Los Angeles e tal, né? E, inclusive encontrou com ele Cuba e tudo mais, né? Na verdade, todos esses caras aí eles já se conheciam do Japão, né? Eu acho que a descoberta mais interessante é essa, né? Akitaru Ono, o Sataki que veio com o Maeda para o Brasil, o Tokugoro Ito, essa galera, eles já se conheciam no Japão. Na verdade, eles se reencontraram no caso do Sataki no México, o Akitaru Ono nos Estados Unidos, o Tokugoro Ito em Cuba, né? Mas na verdade, todos eles já se conheciam antes, né, de se reencontrarem no exterior.